Vamos à palavra de Deus nesta noite. E aí, Lu? Paz, filhão, beleza? Quinha. Queridos, o nosso foco é família nesses 40 dias. Aliás, família é o nosso foco os 365 dias do ano. E quando é ano bissexto também o de lambuja. Precisamos dar um foco todo especial às famílias em todo o tempo. A palavra que eu compartilhei nessa manhã tão forte é sobre legado. O legado da família. Qual é o legado que você, pai, mãe, está deixando para os seus filhos? Eu quero conversar com você nessa noite sobre legados familiares. Essa é uma estratégia que o próprio Deus colocou no coração da humanidade para que se perpetuasse o princípio da comunhão, da intimidade, da palavra, da presença dele no coração da família. É através do legado que as coisas vão sendo passadas de pai para filho, filho para filho, e assim as descendências vão seguindo, aprendendo, vivenciando as bênçãos originadas no coração de Deus, do trono de Deus para nós, humanidade. Só que Satanás logo de cara percebeu a importância de um legado. E ele, como tudo que Deus fez, ele deturpou. Ele também colocou o vírus dentro dessa questão do legado. E na verdade o legado que muitas pessoas, que muitas famílias estão perpetuando em suas gerações, é um legado ruim. É um legado que tem trazido, meu irmão, tristeza. É um legado que tem roubado, matado, destruído relacionamentos e tantas coisas. Mas hoje é um dia especial para a tua família. Hoje é um dia onde Deus restaurará o legado de bênção na tua casa. Eu creio nisso em nome de Jesus. Há uma canção, não sei de qual cantor, que fala: minha casa será um lugar de bênção. Quem canta essa música? A Ishla. Cadê a Vânia? Sai essa música para depois no final da mensagem? Sai? Meu Deus, vocês são demais, hein? Aleluia. Meu lindão ali já está só em ré, em dó, já está lá pensando. Nós vamos terminar essa mensagem profetizando: minha casa será lugar de bênção. O legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, é um legado de abundância, de intimidade, de poder, de unção. Amém ou não? Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos mudar a realidade. Vivemos essa draga hoje na sociedade. Vivemos o que vivemos na política por conta de legados que vêm sendo perpetuados de geração em geração. O problema é que recebemos esse legado e ao invés de nos levantarmos contrariamente, nos acomodamos e simplesmente deixamos as coisas acontecer. É incrível. As pessoas falam: eu queria estar lá para fazer diferente, eu queria lá para fazer a mudança. E quando chegam, ao invés de serem ferramentas de mudança, se corrompem também. Há um tempo atrás, estava voltando de uma das minhas viagens, e eu fiz uma conexão em Campinas, e eu peguei o ônibus dentro do aeroporto para ir até a aeronave. E eu estava com a minha bagagenzinha de mão ali, e eu fiquei em pé, do lado do motorista, segurando. E estava demorando e tal, e eu puxei papo com o motorista. Comecei a conversar com ele, aí e tal. Eu lembro que tinha acabado de estourar alguma bomba aí dos lava-jato e do petrolão. Foi agora esse ano. Falou: rapaz, mas tá difícil. Rapaz, tá duro. E ele lá sentado, conversando e tal. Aí ele começou a contar de algumas coisas ali dentro do aeroporto. E ele é meio que um líder, meio que sindical dos motoristas ali e tudo mais. Falou: é mesmo? Rapaz. Falei: porque
me chamaram, me botaram meio aqui no... Porque eu estava fazendo um movimento, cobrando não sei o quê, já me chamaram de canto, falaram, ou você muda aí, ou a gente manda embora e tal. Eu falei, é difícil, é verdade. Aí ele falou assim, rapaz, eu queria estar lá. Eu falei, pronto, os camaradas querem fazer a diferença. É mesmo? Eu falei, rapaz, eu tinha vontade. Se eu fosse um deputado, rapaz, eu também, vou te contar uma coisa, já meti o pé na jaca, já roubava, eu tinha que roubar, já ficava tranquilo. Fute, cara. E eu achando que... rapaz, homem cabelo branco, né? Moleque, é um senhor, já para aposentar, seus 60 e tantos anos. Eu olhei bem para ele, falei, rapaz, sabe como é que é? Você chega lá, rouba mesmo. Eu também já rouba o seu, já fica sossegado, né? Meu irmão, essa é a mentalidade, esse é o legado. Olhamos, nos indignamos, e quando temos a oportunidade de fazer diferente, pisamos na jaca, fazemos igual. Incrível. Incrível. Precisamos, amados, nos posicionar de forma poderosa com relação às nossas famílias, porque começa em casa. Eu vou te contar uma coisa. Eu não sou utópico, eu sou realista. Eu creio que nós podemos viver uma mudança como nação, mas, meu irmão, eu não acredito que essa mudança possa vir por meios políticos. O que eu creio que essa mudança pode vir por meio da igreja de Jesus. Mas o que estamos assistindo agora nos últimos dias, igrejas também agora com nomes envolvidos, entre os grandes, igrejas permitindo-se serem usadas para, claro que tudo isso tem que ser provado, mas onde tem fumaça, e a gente vê algumas denominações, durante mesmo a campanha eleitoral, dando púlpito para Dona Dilma pregar. Denominações grandes. E essa mesma denominação aqui está envolvida com relação a Eduardo Cunha. Meu irmão, está difícil. A igreja é o mecanismo, é o meio que eu acredito que possa vir uma mudança poderosa. Mas isso tudo começa primeiro na minha vida, depois na sua, na dos seus filhos, dos seus netos. E é dessa forma que nós poderemos ver uma transformação, um avivamento. O caminho, meu irmão, natural de uma nação é através da educação e da cultura. Mas não há o mínimo de interesse e de força política para ver de fato uma nação culta. Porque é bom para os políticos que uma nação seja burra. E não vem me falar, meu irmão, que é por conta que está se abrindo faculdade. Vamos parar de, né? Vamos parar de graça. Porque uma nação onde não se reprova aluno só para poder crescer com relação à estatística e ganhar verba e moral no exterior, não é um país sério. Tem vários professores aqui da escola pública. Levanta a mão quem é professor aqui. Estou mentindo? Não pode reprovar aluno. E o que nós temos hoje, se você está achando que eu estou exagerando, é só você visitar as escolas. Você vai achar alunos na primeira, segunda, terceira e quarta série, analfabetos ou semi-analfabetos. Essa é a realidade. Eu estou mentindo, professores? Cadê os professores aqui? Não estou mentindo, essa é a verdade. E essa realidade se espalha pelo Brasil todo. Mas eu creio que através de um legado espiritual, poderoso, de fé, nos princípios da palavra, isso sim pode mudar uma nação. Mas primeiro tem que mudar a tua vida, mudar a tua casa. E aí que a coisa começa. Porque olhar a coisa errada todo mundo sabe fazer, até eu que sou mais bobo. Então tem que olhar primeiro para os meus erros. Eu tenho que consertar lá na minha casa. E a partir disso, meu irmão, esse efeito dominó, um no outro, um no outro, um no outro, isso vai alcançando. E dessa forma um avivamento vai sendo gerado. Eu creio nisso. Meu irmão, vou te contar algo. Eu disse isso hoje de manhã. Fiquei agora 10 dias ou 12 dias, 10 dias no Japão. O Japão é um país onde
o índice de cristãos, e quando eu falo cristãos, está todo junto, né, irmão? Cristãos, estou falando de evangélico, cristãos, é menos de 1% no Japão. Um país idólatra, que cultuam os mortos, cultuam o dinheiro. Um país apaixonante, muito jóia. Mas você sente, meu irmão, na atmosfera algo, é difícil. Pastora Genoveva, quando esteve conosco aqui há pouco tempo atrás, fui buscá-la para almoçar num sábado. Ela tinha chegado na sexta, pregou sexta-noite. Ela falou, não, me deixa aqui, eu estou em jejum. Depois, quando eu conversei com ela, ela disse, Marcelo, algo diferente. Quando eu cheguei aqui, pastor Marcelo Jamal falou a mesma coisa, pastor Marco Antônio falou a mesma coisa, pastor Odilon, quando esteve aqui na igreja, todos que têm passado, têm dito isso. Muitos deles nem se conhecem, mas têm dito a mesma coisa. Vocês têm visto, até por relação aos recados que o Espírito Santo tem trazido à igreja por meio deles. Há uma atmosfera diferente, há algo diferente que está acontecendo em nosso meio. E ela disse, Marcelo, sobre esta cidade os céus estão abertos. Não é que eu fui jejuar por conta da conferência que eu tinha que pregar, eu já estava preparada. Eu quis jejuar porque eu não podia perder essa oportunidade. Há algo diferente acontecendo aqui. E essa semana que eu passei lá foi uma semana abençoada pelo fato de servir os irmãos, mas espiritualmente foi difícil para mim. Não foi fácil. Não foi fácil. E eu não vi a hora de voltar, de chegar em casa, de chegar na minha igreja. E de fato, meus irmãos, quando eu cheguei aqui, foi tão especial. Hoje de manhã, quando eu pisei aqui na igreja, eu disse, uau, há algo diferente acontecendo mesmo. É diferente. Mas esse legado acaba se você não transmitir e não vivê-lo. Já estive na Coreia do Sul por 3 vezes. E a Coreia do Sul ainda vive um avivamento, mas um avivamento que já está fortemente em declínio. Algumas igrejas apenas vivendo esse avivamento. Na Coreia do Sul já tivemos mais de 50 e tantos montes de oração funcionando 24 horas sem parar. Continuamente, destas 53, 4 só restam 2 ou 3. Na igreja do pastor David Chu, eram milhares de pessoas ininterruptamente nesses montes de oração. Quando eu falo monte de oração, meu irmão, não é uma montanha que o povo sobe lá para orar, não. É um complexo. O do David Chu, do pastor Yun, eu já estive em todos esses lugares. O do David Chu é pelo menos 10 vezes o tamanho do nosso complexo aqui da PIB, do Campus Bela Vista. Pelo menos. Tem ginásio, tem hotel, centro de convenções, tem de tudo, até cemitério tem lá, para você ter ideia. E lá, nesse ginásio, para mais de 5.000 pessoas, o culto não para. E na época do auge do avivamento, aquele lugar ficava lotado. As pessoas faziam fila. Tinha uma plaquinha lá, nós chamamos de salas de oração. Parece baias. São salinhas pequenas de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1,5, uma coisa assim. Só cabe você ali sentado ou ajoelhado. Só. Uma luzinha, onde as pessoas entram, deixam um sapato lá de fora e entram lá para orar. Tinha uma plaquinha, na época do auge do avivamento, tinha uma plaquinha perto dessas baias, milhares, escrito assim, proibido jejuar por mais de 40 dias. As pessoas tiravam férias, iam para lá e ficavam lá, jejuando e orando. Esse avivamento começou, meus amados, no pós-guerra. Um país totalmente desolado, um país destruído. Um país onde
nós ouvíamos, mas não tínhamos certeza. Perguntamos para o coreano lá, e ele falou: é verdade. Onde na rua as árvores não tinham folhas. Sabe por quê? Porque não tinham o que comer, eles comiam até as folhas das árvores. Receberam o evangelho que os americanos levaram, os missionários. Receberam, mergulharam nesse avivamento. E hoje, o que é a Coreia do Sul, irmão? Provavelmente, eu ouso dizer que mais de 90% dos presentes aqui tem em casa ou no próprio bolso algum produto da Coreia do Sul. LG, Samsung, Hyundai, Kia e por aí vai. Estão dominando hoje o mercado da tecnologia no mundo. Hoje eles estão equiparados ao Japão em termos de tecnologia e desenvolvimento econômico. E viveram um grande avivamento. Aí você fala: pastor, mas isso é cultural. Ah, meu irmão, que cultural coisa nenhuma. Se fosse cultural, a Coreia do Norte também estava vivendo uma prosperidade sem precedentes. E até onde eu sei, a Coreia do Norte vive uma pindaíba. Na verdade, a Coreia do Norte só existe por conta da Coreia do Sul. Essa que é a verdade. O que eu estou querendo dizer para você é que quando um povo busca a presença de Deus, ama o Senhor de todo o seu coração e faz do Deus único e verdadeiro o seu Deus, meu irmão, Deus abençoa. A prosperidade vem. Um país que se levantou num pós-guerra do zero e se tornar uma potência como é hoje, isso é milagre de Deus. É a mão de Deus, é a prosperidade de Deus. E eu perguntei para um pastor, eu e pastor Domingos perguntamos para um pastor metodista em um almoço lá na Coreia. Perguntamos o que é que está acontecendo, por que é que o avivamento está acabando. E ele disse 2 motivos: a prosperidade e a falta da oração. A prosperidade chegou, a abundância chegou, e aí a gente esquece de buscar a Deus. Parece que só buscamos a Deus quando o câncer chega. Só buscamos a Deus quando o desemprego bate a porta. Só buscamos a Deus quando um filho vai para as drogas. Só buscamos a Deus quando o marido diz: eu vou sair de casa. Só buscamos a Deus quando a minha esposa está... Meu irmão, eu tenho que buscar a Deus porque Deus é Deus, ué. Ele é o Senhor, é o Criador, é o motivo da minha razão, é o ar que eu respiro. Ai de mim se não buscar o Senhor. Nós precisamos entender esse princípio tão importante. Quando buscamos a Deus por causa das coisas, as coisas vêm, aí deixamos de buscar a Deus. Temos que nos relacionar com Ele por conta de quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Prosperidade chegou, e muitos acomodaram. Já pararam de orar, já não estão orando nas madrugadas. Só uma primeira geração, a geração seguinte já vai deixando, porque o legado foi posto de lado. E nas histórias do avivamento que nós encontramos até na palavra de Deus, a gente enxerga isso. O avivamento dura alguns anos, no máximo uma geração. Dificilmente a próxima geração ainda vive. Pastor Hernandes Dias Lopes, se não me falha a memória, ele conta um dado alarmante. Ele fala: uma nação, uma igreja, um povo, ele vive um avivamento. Se esse legado não é passado para os filhos já não oram como os pais oraram. Os filhos dos filhos já sequer se aprofundam, estudam, se empenham, buscam. Na 4ª geração, provavelmente já é uma geração de incrédulos. Isso acontece dentro das igrejas. Estude o avivamento no país de Gales. Estude o avivamento que aconteceu na Argentina. Estude o avivamento, meu irmão, que aconteceu na Europa. A Inglaterra, berço do avivamento, hoje é uma nação incrédula. Uma nação que precisa de missionários. Meu Deus.
grandes homens da Inglaterra que marcaram a história do avivamento. Isso é triste, porque o legado não foi vivido, não foi passado. Eu tenho orado e declarado: Senhor, eu não quero apenas viver um avivamento, mas eu quero que a minha descendência viva esse avivamento até a volta de Jesus. Eu não quero viver como Ezequias, que viveu um avivamento tão poderoso na nação de Israel, mas que o filho dele se tornou o maior incrédulo e devasso e profano, melhor dizendo, que já houve na história, a ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício aos demônios. O filho de um rei avivalista, o filho de Ezequias, Manassés. Eu quero que todas as minhas gerações seguintes vivam esse avivamento até a volta de Jesus. E eu vou te mostrar como viver isso hoje. Estamos juntos? Aleluia. 2 textos que eu quero ler inicialmente com vocês. Lucas capítulo 1, versículo 5 e 6, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, 2 Timóteo. Paulo dizendo, com respeito a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Estes 2 textos falam de pais íntegros, justos, santos aos olhos de Deus. Homens e mulheres que praticavam a palavra. A avó e a mãe de Timóteo, que transmitiram ao filho essa fé genuína, verdadeira no Senhor. Pais que deixaram para os seus filhos um legado de fé genuína em Deus. O que eu estou dizendo aqui nesta noite, meus amados, é que nós, pais, mães, nós podemos facilitar, aplainar, abençoar o caminho para que os nossos filhos, netos, bisnetos e descendência vivam um avivamento poderoso gerado no céu e operado na terra pelo amado Espírito Santo. Nós, como pais, podemos deixar um legado de portas abertas aos nossos filhos. O que nós vamos estudar hoje não é a doutrina da salvação, mas o que nós vamos estudar nessa noite é a doutrina da libertação. Diz a palavra de Deus em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero compartilhar e falar sobre 3 princípios com relação ao legado. O primeiro princípio que eu quero conversar com vocês é que alguns pecados dos pais tornam-se cadeia de iniquidade. Alguns pecados dos pais tornam-se cadeia de iniquidade. Olha para mim. Nesse primeiro ponto, nós vamos cutucar um pouco a ferida. Nesse primeiro ponto, nós vamos abrir a porta do passado de muitos aqui. Não é que eu vou falar da tua vida, não, mas do que eu vou falar provavelmente vai mexer com você. Você vai se identificar. E o meu objetivo não é ficar apontando o dedo no teu nariz, irmão. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para você o que de fato acontece quando princípios da palavra são quebrados. E quando você começar a ouvir, quem sabe, sobre questões que abordarei aqui, que você já viveu,
mas que hoje você já está restaurado, já foi perdoado, já foi confessado, esse pecado foi deixado no passado. Não é, meu irmão, para você sofrer isso de novo. Mas há também uma aplicação poderosa da parte de Deus com relação a isso. O povo de Israel até hoje celebra a Páscoa. E o que Deus mandou eles fazerem com relação à celebração da Páscoa? Além do cordeiro que eles precisam matar e comer em família, há alguns elementos que eles precisam partilhar ali. Quais são? Deus manda eles comerem a Páscoa com ervas amargas. E há também ali na mesa uma água com sal, uma água saloba, salgada. E eles comem esta erva amarga, às vezes mergulhando nessa água salgada. E eu te pergunto, por que Deus mandou eles fazerem isso? A Bíblia diz, é para que eles não se esqueçam do que passaram no Egito. Quando eles comem a erva amarga, é para se lembrar como o povo sofreu amargamente em servidão no Egito. E aquela água, agora nós estivemos novamente, lembra, filha, naquele almoço bíblico, e lá na mesa tinha inclusive a água salgada para relembrar as lágrimas que o povo derramou por conta do sofrimento. O nosso Deus é um Deus que não desperdiça uma dor. E Ele fala para o povo, relembrem o que foi passado, para que os mesmos erros não sejam cometidos hoje. Então essa mensagem, se você ainda está imerso no pecado, vai vir que nem um tapa na tua cara. E se faz parte de algo que você já viveu, você vai relembrar, vai glorificar o Senhor, porque isso já é passado na tua vida. E vai relembrar para que você continue firme, não volte atrás. E a você vai levar um tapa na cara, meu irmão. Você já dá outra face para o Senhor e fala, eis-me aqui. É hoje mesmo que eu largo essa vida. Quero ser restaurado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos começar falando de um homem extraordinário. Vamos começar falando e entendendo este princípio de legado que a Bíblia nos traz. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, e depois 34, 6 e 7, diz algo muito interessante sobre essa questão dessa cadeia de iniquidade. Presta atenção no que eu vou ler. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Capítulo 34. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até 3ª e 4ª geração. Eu não sei, talvez você tenha aprendido de uma forma muito errada sobre maldição hereditária. E muitos até acabam dizendo, isso não existe. Isso aqui é o quê? O que eu acabei de ler aqui? A Bíblia fala que Deus castiga 3, 4 gerações por conta do pecado de alguém que cometeu lá atrás. Mas e quando a gente chega na cruz, pastor? Quando a gente chega na cruz, somos sarados, curados, restaurados, justificados. Aleluia. Mas o texto fala que daqueles gerados, esse pecou, a maldição vem nas próximas gerações. Se estes que estão
permanecem desprezando o Senhor e os princípios dele, estão debaixo da maldição daquele que cometeu o pecado lá atrás. Eu sei que há pastores aqui em nosso meio. Estou forçando alguma teologia aqui? Está na palavra, irmão. Sim ou não? A pergunta é: por que desprezamos este princípio da palavra de Deus? Por quê? Deus quer relacionar-se com você de uma forma pessoal. As pessoas começam a viver religião, e pelo simples fato de estarem numa igreja ou frequentarem um culto, acham que isso basta. Não, não basta. Não basta. Deixa eu falar sobre um homem. Deixa eu falar sobre o legado de um homem. Ninguém mais, ninguém menos que o pai da fé, Abraão. Vamos falar de quando ele ainda era Abrão, apenas pai. Depois Deus o transformou, o seu nome em Abraão, pai de muitos, ou pai de muitas nações, de grande, de numeroso povo. Mas vamos falar de Abraão. Lembre-se que o primeiro princípio que estamos abordando aqui é que o pecado de uma pessoa pode tornar uma cadeia, pode gerar uma cadeia de iniquidade. Estamos juntos até aqui? Vamos ao texto, Gênesis capítulo 12, versículo 10 em diante. Abraão era um homem de Deus, mas um dia ele mentiu, dizendo que a sua esposa Sara era sua irmã. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre isso, cujo título é: o pai da fé não creu. Eu acho demais esse título. O pai da fé não creu. É muito antagônico, é muito periclitante. Gostou dessa? Gente, Abraão, olha só, abriu a Bíblia já? Capítulo 12, versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, também ela teve o nome mudado depois, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante de faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Porque aqui não me falou que era tua mulher? Porque disse para mim que ela era tua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está tua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Olha aqui para mim, vamos conversar um pouco. Primeiro, irmão, o que me chama a atenção, que a Sara pensa numa mulher que devia ser bonita mesmo. Porque até o fato do marido falar: tu és uma mulher bonita. Meu irmão, todo homem fala isso, amém ou não? Se você não fala, deveria falar, tem que falar, né? Não importa se ela acabou de casar, se tem 10, 20, 30, 50 anos, tem que falar para ele: você é lindona, é a minha lindona. Tem que falar, todo homem tem que falar. Então até aqui no texto está tudo certo. Mas aí, meu irmão, eles chegam no Egito, e não é que a Sara virou motivo de conversa na corte. Aí eu vou perguntar para você: será que não tinha mulher bonita naquele Egito? Ela deveria parar o trânsito, irmão. Devia ser um mulherão. E não é por conta de sensualidade não, porque lá o povo até hoje usa muita roupa, graças a Deus.
Não é porque ela tinha saia curta, decotão. Não, tinha essa promiscuidade não. É porque a mulher deveria ser bonita mesmo. Ô faraó, o que é que vocês estão conversando aí? Não, rapaz, chegou um estrangeiro aí, um tal de Abrão. Ele veio com a irmã, pensando numa irmã bonita, faraó. É mesmo, é? Mas rapaz, tanta mulher bonita aqui na corte, que dá nem pro cheiro. E na sorteira, é irmã do cara. Aí, vai lá, né? Lá naquela região tem, até hoje, né? Você tem que tomar cuidado quando você chega lá em Dubai, né? E aqueles árabes lá, meu irmão, tudo doido. Chega pra você, se eles acham tua mulher bonita, eles oferecem camelo. Quantos camelos você quer pra tua mulher? Quantos camelos? Quantos camelos? É. Cadê o Cezão? Tá aí? O Cezão disse que chegou. Eu tenho que falar. O Cezão viajou com a gente, estava lá em Dubai. Aí ele falou: ô Carol, o árabe lá me ofereceu um camelo por você. Aí a Carol: um camelo? A indignação dela não é que ela estava sendo vendida, é que era só um camelo. Ai, ai. E meu irmão, interessante que o Abraão, ó, pegou os camelos, pegou jumentos, servos e servos, e entregou a Sara para o faraó. Pensa comigo. Abraão está lá na sua tenda. Ele vai dormir. E deserto à noite, faz frio. Aí, meu irmão, ele vai buscar o cobertor de orelha dele, que era a Sara. Cobertorzinho de orelha, não é? Cadê a Sara? Está esquentando o faraó. O pai da fé abre um legado de mentira. Ele abre um legado de mentira. Olha o que esse homem vive. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro texto. Vamos lá. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 26. Versículo 7 e versículo 8. Que diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca. Mas peraí, não é Sara? Pastor, Rebeca e Sara no hebraico é a mesma coisa? Não, não. Sara é Sara, Rebeca é Rebeca. Então o que está acontecendo nesse texto, pastor? Por ser ela tão bonita, Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Pastor, Isaac e Abraão no hebraico é a mesma coisa? Também não. É Abraão, Isaac é Isaac. Já matou a charada aí? Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste a nós? Qualquer homem poderia ter deitado com a sua mulher, e isso teria trazido culpa sobre nós. O legado da mentira de Abraão é agora reproduzido no filho Isaac. E é interessante como que é igual, irmão. Como que é igual. O mesmo pecado gerado no pai, a gente vê a repetição no filho. Parece que é a mesma história. Agora deixa eu te falar outra coisa.
Muitas pessoas não prestam atenção. Pergunto a você, onde está na Bíblia que Deus mandou Abraão descer para o Egito? Nunca foi propósito de Deus mandar Abraão para lá. Deus tira Abraão do lugar onde estava, em Ur dos Caldeus, e levou ele para aquela região, onde ele se tornou peregrino, mas na verdade Deus estava dando toda aquela terra por herança a ele. O texto fala que chegou um momento de dificuldade, e o Abraão, meu irmão, ali não fala que Deus falou para ele descer, ali não fala que ele consultou a Deus, ele decidiu ir para o Egito. Preciso abrir um parênteses nessa mensagem. Todas as vezes, meu irmão, que você no momento de dificuldade toma as suas decisões sem consultar a Deus e sem ouvir a direção de Deus, isso vai te custar algo. Dificuldade todo mundo passa, homem de Deus passa, mulher de Deus passa. A Bíblia diz que neste mundo nós teremos e passamos por aflições. O apóstolo Paulo, meu irmão, é só você abrir a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ou 1 Coríntios capítulo 11, onde fala ali das dificuldades que ele passou. Não foram poucas. Ele passou fome, perigo, espada, apedrejamento, naufrágio, chibatada, até nudez, a Bíblia diz. Homem de Deus e mulher de Deus passam momentos difíceis. A questão é o que você vai fazer quando estiver aí. Você tem que consultar a Deus, buscar a Deus. Ele não buscou a Deus e se deu mal. Viu a própria esposa ser tomada como mulher do faraó. Meu irmão, eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Quem sou eu para julgar e criticar Abraão? Mas eu preferiria, se fosse o caso, morrer. Fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar. Que me mate, porque ver a minha mulher sendo tomada como mulher de outro, longe de mim, porque Abraão é o cara, irmão, é o pai da fé, aleluia. Tudo bem que ele teve experiências mais profundas com Deus, ele cresceu, isso diz respeito a muito no início da sua jornada, mas ele já tinha relacionamento com Deus, tanto que ele já tinha saído de Ur dos Caldeus em obediência a Deus. Mas o pai da fé não creu. E todas as vezes que você sai do teu lugar e vai para um lugar que Deus não te mandou, isso vai te custar prejuízo. Quando você usa de estratégias humanas, que não são as estratégias de Deus, no caso de Abraão, fez uso da mentira, isso vai te custar caro. Meu irmão, sempre haverá prejuízo. Sempre haverá prejuízo. Se você fizer uso das suas estratégias humanas e pecaminosas, vai causar prejuízo. Está aprendendo o que eu estou te falando? Você está anotando isso? Vai causar prejuízo. Você está numa dificuldade, e o seu descer para o Egito é entrar no cheque especial, entrar no rotativo do cartão, procurar o gerente do banco, procurar o agiota, mentir, é ligar para o patrão, falar: eu estou doente, está nada, você está querendo matar a folga para poder pescar. Comprou sapato escondido do marido e fica amoitando no guarda-roupa para ver se ele não vê. Usa sem ele perceber, para quando ele vê: que sapato novo? Não, já está até gasto, ó. Eita Jeová, que revela, hein? Amados, em nome de Jesus, sempre que você fizer uso dessas artimanhas, isso vai gerar prejuízo. E esse legado passa para Isaac, filho de Abraão. E o que falar de Jacó? A gente vai para um texto em Gênesis 27, 18. E a gente enxerga ali Jacó num relacionamento com seu pai também de mentira e falsidade. Ele engana o pai, ele se passa pelo irmão mais velho Esaú para roubar a bênção da primogenitura.
E é interessante que ele vai lá e faz tudo que o pai pediu para Esaú, que estava caçando. E ele pega pelo de cabra, porque Esaú era peludo e Jacó era lisinho. E a mãe ajudou tudo na maracutaia. Pega o pelo de carneiro, embrulha, amarra no pescoço. O Isaac já estava cego, já não podia enxergar. Aí eu vou parafrasear o texto lá em Gênesis 27 para a gente ganhar tempo. Ele chega lá, o Isaac estranho, rapaz, mas já? Ah, Deus foi bom comigo. Olha só o que Jacó fala, o teu Deus foi bom. Não é o nosso Deus, o teu Deus. Providenciou a caça rápido. Fala, mas a voz é de Jacó. Aí o Isaac pega, mas o pelo é de Esaú. Ele come, mas tá com a pulga atrás da orelha. Vem cá para eu te abençoar. Agarrou, cheirou. A voz é de Jacó, mas tem um cheiro do campo, como meu filho Esaú. Bom, tá tudo aqui que eu pedi. Tome a bênção. E abençoou. O Jacó sai fora, daqui a pouco chega o Esaú. Dá minha bênção? Não, já dei. O enganador, o mentiroso, o trapaceiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, onde começou esse legado de mentira? Nós já estamos na terceira geração, irmãos. Vamos pegar agora os filhos de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, 10 se tornaram também enganadores e mentirosos. Mentiram para o pai. Se tornaram também pessoas sem escrúpulos. Venderam José. Dos 10, 2 se tornaram assassinos. Porque é assim, meu irmão, quando não há cura, quando não há libertação, a cada geração a coisa só tende a piorar. O diabo, o que ele quer fazer? Matar, roubar e destruir. Se a cruz não entra em uma dessas gerações e é quebrada a cadeia de iniquidade, o objetivo de Satanás é sempre abreviar o quanto puder a vida das famílias das pessoas. Por que Satanás quer destruir a família? É simples, porque uma pessoa sem a base e a estrutura da família, as probabilidades dessa pessoa entrar em desespero, vícios, drogas, depressão, meu irmão, isso aumenta e se multiplica de uma forma sobrenatural. Esse é o objetivo do diabo: matar, roubar e destruir. Você está junto comigo aqui? Queridos, deixa eu aplicar isso ao seu coração. Preste atenção. Eu não estou aqui querendo jogar praga de pastor, não. Em nome de Jesus não é isso. Longe de mim. Mas o que eu quero alertar você é que este princípio é um princípio muito forte. Um princípio que a gente aprende na palavra. Essa cadeia de iniquidade, se não é quebrada em Cristo, então, meu irmão, se você engravidou a sua esposa antes de casar-se com ela, e se isso não foi acertado com Deus e com a família, provavelmente a sua filha engravidará do primeiro namorado. Teu filho provavelmente engravidará a primeira namorada dele, ou a segunda, ou a terceira. Se você se divorciou do seu cônjuge e deixou essa porta aberta, esse pecado vai se repetir no casamento dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Meu irmão, essa tem sido uma experiência pastoral minha de anos. Eu vejo isso todo santo dia no meu gabinete. Eu tenho assistido a mulheres, maridos, filhos que entram chorando no meu gabinete relatando estas experiências. E meu irmão, fato. É só perguntar e a gente enxerga o pecado que estão vivendo hoje na vida do pai, na vida do avô, na vida dos tios. Os pecados sempre trarão prejuízos. Deixa eu falar sobre um pecado
Eu quero falar só, rapidamente, pecado de adultério. Vamos pegar o exemplo do rei Davi, um homem muito conhecido, biblicamente. E todos aqui sabem do pecado de adultério que ele teve com Batseba. Lembram-se disso? A mulher de Urias. Então vamos ver aqui, meus irmãos, essa história está relatada em 2 Samuel capítulo 11. Também não vou ler por conta do tempo, mas você pode ler isso em casa. Quais foram os efeitos deste pecado de adultério na vida familiar de Davi? O primeiro efeito que a gente vê, as consequências deste pecado, é que a criança daquela gravidez morreu, número 1. 2, Aminon, filho de Davi, cometeu o pecado de incesto e estuprou a própria irmã Tamar. A gente vê que Absalão, o irmão de Tamar, como forma de vingança, mandou matar o Aminon, seu meio-irmão por parte de pai. Absalão, filho mais velho de Davi, promoveu uma guerra civil contra o próprio pai Davi. Absalão, o filho mais velho, como já acabei de falar, prostituiu-se com as concubinas de Davi em praça pública em Jerusalém. Em desobediência a Davi, Joabe, general do exército de Israel, matou Absalão, filho de Davi. E Salomão, um dos filhos de Davi que tornou-se rei, mulher de Betseba, filho de Betseba. O primeiro filho morreu, depois veio Salomão, o homem mais sábio, o homem que viveu grande riqueza, filho de Davi. Todavia tornou-se na história da palavra o homem mais mulherengo que alguém poderia imaginar, trazendo consequências seríssimas também para a sua vida e para a sua descendência, cometendo a torpeza de prostituir-se a outros deuses por conta do coração apegado às suas mulheres. Meu Deus, tudo isso por conta de um pecado de adultério. Amados, eu estou dizendo a você, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. E aí, irmão, nós estamos vendo a desintegração da família em todas as esferas da nossa sociedade. O que está por trás de tudo isso? Os pecados hereditários, as heranças espirituais do mal, a idolatria, divórcio, feitiçaria, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o aborto, o alcoolismo, o tráfico, homicídio, corrupção, roubo, a mentira, o engano, a violência doméstica, a pedofilia. Você já parou para pensar, por exemplo, com a questão do aborto? Eu estou aqui diante de um grande público e muito provavelmente várias mulheres aqui já abortaram e não foi de forma espontânea. Num país, meu irmão, onde não é legalizado o aborto, mas o aborto acontece. Num lugar onde as pessoas estão dizendo: a mulher tem direito, mulher tem direito. A mulher tem direito de abortar. Abortar é um direito da mulher. Sério? O direito que você tem, mulher, é cruzar as pernas. Esse é o direito que você tem. Deixa eu te falar como que Deus enxerga o aborto. Deixa eu te falar, meu irmão, dessa mentira deslavada, desgraçada, que Satanás está divulgando. E essa moda está querendo pegar no país. Essa lei ainda só não foi aprovada, porque ainda somos um país onde há um número muito grande de cristãos. Mas toda hora esse assunto vem em pauta na Câmara para ser aprovado. E homens que se corromperam, como o senhor Edir Macedo, publicamente têm defendido também o aborto. Uma opinião aporcalhada. Vendido! Por que você não vê o que Deus fala do aborto? Lá em Gênesis 25, versículo 21 e 23. Quando Rebeca, grávida de gêmeos de Jacó e Esaú, aqueles dois lutando dentro do ventre, Deus diz para aquela mulher:
2 nações estão dentro do teu ventre. 2 nações. É desse jeito que Deus enxerga o teu aborto. Quando Deus olha para aquela célula fecundada, quando ainda não tem forma, é apenas uma célula que se dividiu em 2, depois em 3, ainda não tem forma, mas quando Deus olha, Ele já enxerga uma nação. Satanás sabe disso, e essa é a forma que ele tem tido para matar pastores, avivalistas, pastoras, missionárias que vão transformar o mundo. É fazer com que eles nem cheguem à vida. Aborta. Quantos avivalistas, quantos homens e mulheres que já não teriam transformado essa nação, sequer vieram a nascer porque foram mortos por Satanás através de um aborto. Sabe qual que é o problema? O individualismo, o egoísmo. Essas ideias sobrevêm quando um adolescente engravida e fica com medo dos pais. Então, para livrar o meu problema, deixa eu matar. Ou então, como já é difundido em várias nações, controle de natalidade. Ou então, porque vai ficar difícil, é uma boca a mais para comer, o salário não está lá, aquelas coisas. Então, em detrimento ao meu prazer, ao meu conforto, eu mato. E depois você fala mal do IE, do Estado Islâmico, os cortadores de cabeça. Quem apoia aborto são tão cruéis quanto aqueles desgraçados que precisam de Jesus. Quando eu falo desgraçados é porque não tem a graça de Jesus. São pessoas que carecem da graça. Deus, quando olha para esse fruto dentro do teu ventre, mulher, Ele já está enxergando uma nação poderosa. Procura nos relatos com a mamãe, com a vovó, se não tem histórico de morte, assassinato na tua família. Você que está falando de divórcio, que quer largar, quer separar, se você acha que eu estou exagerando, não é muito longe não. Como é que teu pai, tua mãe viveram? Teus avós. Isso é sério. Essa questão do legado é muito séria. Muito séria. Filhos, presta atenção. Década de 70, 60, 70. Culturalmente, foi uma época tão difícil. O machismo imperava. Mulher não tinha muita voz ativa. A prostituição era algo normal para os homens. Muitos estão colhendo em nossa geração o que os nossos avós plantaram. Hoje, diz a estatística, que o maior público viciado em pornografia é o público feminino e não masculino. Por conta das portas que os nossos pais abriram. O único jeito de você se livrar dessa cadeia de iniquidade é confessando, se arrependendo, de forma sincera.
1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite: que pais santos, pais, homens e mulheres santos de Deus, deixam um legado de bênção para os seus filhos descendentes. O primeiro princípio é que o pecado gera cadeia de iniquidade, e que a bênção gera bênção para os nossos descendentes. Pais santos geram um legado de bênção. Noé deixou uma geração para os seus descendentes de bênção. E eu quero também falar de Abraão, o próprio pai da fé, que pisou na bola e deixou que a mentira entrasse. Esse homem deixou também um legado de bênção. E isso serve de inspiração para mim e para você. Eu que sou tão pecador, se houve essa restauração tão extraordinária na vida de Abraão, aleluia, pode haver para mim também, pode haver para você, em nome de Jesus. Se você for para Hebreus capítulo 11, verso 8, você vê lá na lista dos heróis da fé, e você vê que Abraão, pela fé, quando chamado, ele obedeceu, ele fez o que Deus mandou, e ele também deixou este legado. Aleluia. Meu irmão, é nisso que nós temos que focar nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção, porque no final dessa mensagem eu tenho para você uma instrução muito importante, para que essa cadeia de iniquidade seja quebrada na tua família e na tua vida. Você pode dizer amém? O pai da fé deixou um legado de fé. O pai da fé não ficou só no erro, como ele cresceu, meu Deus. E Jonadab, talvez você nem tenha ouvido falar de Jonadab, mas olha o que Deus diz acerca deste homem, através da vida e da boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 35. A nação vivia um tempo de adultério, de desobediência, e Deus então traz um recado por meio da boca de Jeremias. Preste atenção. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Racabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem a ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. O texto continua, você pode ler depois. E é interessante que Deus faz uso da experiência desse homem para poder falar à nação. Ele diz: olha a experiência de Jonadab, olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. O Jonadab chega para os filhos e dizem: chega, não vão beber, não vão beber, vamos nos consagrar ao Senhor. E o texto diz que em obediência ao pai, os filhos têm feito isso. E aí, pastor, você pergunta talvez, e aí que no final do texto, eu não li, é só você ler depois, você vê que Deus abençoa a Jonadab e a descendência dele por conta da obediência. Pais santos deixam um legado de bênção. Eu quero te dizer, pai, que a tua aplicação em obediência à palavra de Deus, a tua vida de oração, o teu envolvimento com os ministérios, você, pai, que estava aí aos final de semana trabalhando no face a face, você, mãe, esposa, que estava ali permitindo que o seu marido estivesse trabalhando, dormindo pouco, para abençoar a vida desses homens, a minha família, que tem aberto mão muitas vezes da minha presença, em detrimento das viagens que faço, para pregar, para compartilhar a palavra de Deus. Eu estou aqui para dizer que todo esse esforço não é em vão ao Senhor, porque Ele vê, e um legado de bênção Ele determina para a sua família. Agora tem mulher tola
que fala: agora meu marido não sai da igreja, meu marido agora só quer orar, meu marido agora só fala de jejum. Melhor ele estar no bar, irmã? É isso que você está dizendo? Melhor ele ficar até de madrugada jogando truque, bebendo cerveja? É isso que você está dizendo? Teu marido acorda de madrugada para orar? Isso é ruim, irmã? Tem mulher tola, como tem marido tolo também. Santidade, trabalho e envolvimento com a obra de Deus gera bênção para a tua casa. Gera bênção. Filhos, a gente enxerga Zacarias e Isabel, pais de João Batista, deixando um legado de justiça e santidade, de integridade. A gente vê a Lloyd, Eunice, a avó e mãe de Timóteo, deixando um legado de fé verdadeira no Senhor Jesus. Esse legado você tem que passar para os seus filhos. Terceiro e último lugar, você está comigo ou não? Dá uma cutucada do seu irmão, me ajuda aí. Fala o melhor, está chegando. Estamos juntos? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Aleluia. Em último lugar, o pessoal do louvor pode vir, aí parece que está acabando. Aleluia. Meu irmão, agora vem o pulo do gato, amém? Agora é o pulo do gato. Eu avisei você que a primeira parte era pesada, não falei? Falei, não falei? Mas isso é para mim, é para você. Não é? E eu preguei 2 vezes, imagina o quanto eu não apanhei já. No mínimo já apanhei o dobro que você está apanhando. Agora vem o pulo do gato. Agora vem a benção. Você já viu a consequência do pecado, cadeia de iniquidade. E você viu a consequência de pais santificados, que é uma geração abençoada a partir dele. Então, você é inteligente, você já jogou esse e já pegou esse, amém? Para viver isso, para finalizar, a vontade de Deus é que os pais transmitam aos seus filhos esse legado de fé que receberam. Leia comigo, bem forte. A vontade de Deus. Leia forte comigo, irmão. Vamos lá, de novo. A vontade de Deus é que os pais transmitam aos seus filhos o legado de fé que receberam. Mais uma vez, vamos lá. A vontade de Deus é que os pais transmitam aos seus filhos o legado de fé que receberam. Meu irmão, é como uma corrida de revezamento. Lembra da corrida de revezamento 4x4? Negocinho de passar o bastão para o outro. Lembra disso? Acho que eu até falei sobre isso em alguma das últimas mensagens aqui. Eu acho que foi na última Olimpíada. O time de corrida do revezamento, acho que era 4x100, se não me falha a memória, ou 4x400, não sei, não entendo muito disso. Era uma equipe americana. Eles eram os favoritos para a medalha de ouro. E o primeiro foi, uau, maravilha. O segundo passou o bastão, uau, na frente. Eu não sei se foi no terceiro, na terceira, ou do terceiro para o quarto, do segundo. Eu só sei que numa das horas, mandou o bracinho para trás, o bastão, o outro foi pegar, caiu. Já era. Catou, correu, mas já chegou, não teve medalha, não teve pódio. Meu irmão, esse é um momento importante na família, pai. É o momento que você passa o bastão para o filho. Esse é um momento sobrenatural, esse é um momento lindo, esse é um momento, porque, meu irmão, você tem que passar esse legado para que seus filhos, para que a sua próxima geração cheguem além de onde você chegou. Porque isso não tem a ver com você, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o reino, tem a ver com Jesus.
Não estou querendo deixar o meu nome na história, porque já tem um nome que brilha na história. O nome dele é de Jesus. Essa é a história que já brilha por si só. É um nome que tem brilho. E nós somos chamados a levar esse legado, para fazer esse nome conhecido em todas as nações. É para isso que nós trabalhamos como igreja. Queremos ver que toda a nossa Araçatuba, Birigui, região, seja inundada pela glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Famílias sendo restauradas, vendo a história sendo transformada. Meu Deus, eu fico imaginando o Evangelho tomando conta dos corações de cada habitante dessa cidade, de Birigui, e as pessoas ao redor do Brasil. Mas o que está acontecendo? Que as melhores notas do Enem é lá de Araçatuba. O menor índice de violência é lá de Araçatuba. Aliás, nem tem mais cadeia. Fecharam a cadeia porque não tem lá homicídio, não tem tráfico. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Evangelho tomou conta dos corações das pessoas. É isso que vai acontecer. É isso. Aí você fala, esse pastor é doido, esse pastor é utópico. Eu não sou utópico nem doido. É que o Deus que eu sirvo é um Deus grande, é um Deus poderoso, é o Deus do impossível. E se esse Deus não fosse conosco, nem aqui nós estaríamos. E se chegamos até aqui, meu irmão, isso é só o começo. E se você está aqui, você vai ser instrumento para que essa realidade aconteça em nossa cidade e no nosso país. Eu creio. Em nome de Jesus eu creio. Minha fé não está na política. Minha fé está num Deus que transforma corações. Aqui nessa igreja você vai encontrar testemunhos de adúlteros que se tornaram maridos amorosos e fiéis. Aqui você vai encontrar testemunhos de homossexuais que se converteram e hoje estão constituindo família. Aqui você vai encontrar experiências de traficantes que largaram tudo e hoje servem ao Senhor. Você vai encontrar aqui pessoas que tinham o nariz cheio de farinha e que hoje vivem numa boa, são chapados no Espírito Santo para a glória de Deus. Aqui você vai encontrar testemunhos assim. Um monte de gente imperfeita, pecadora, mas que Jesus transformou, restaurou e fez novas todas as coisas. Eu creio nisso. Se Ele fez na minha vida, vai fazer na tua. Só não vai fazer se você não quiser. É você que tem que permitir esse legado na tua vida. Essa é a vontade de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Preste muita atenção nesse texto, que aqui está a chave. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços, coloque-a na testa, escreva nos umbrais das portas da sua casa e dos seus portões, e aleluia. Aí eu te pergunto, irmão, Deus está dizendo que eu preciso passar para os meus filhos esse legado. E eu pergunto para você, onde que está o efeito chave desse texto que eu acabei de ler para vocês? Onde que está a chave para que de fato você passe para os seus filhos esse legado? Onde está a chave? Cadê a chave? Qual que é a palavra de ligação? Qual que é a parte forte do texto aqui? Persistência? Perseverança? Exemplo. Tem muita gente que olha para o texto, que nasceu na igreja, que é membro da igreja, e que o filho está nas drogas, e que o filho está no mundo. Aí olha para o texto e diz assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. Já com o cotovelo meio ardido, ralado, uma tendenciazinha no coração de apontar o dedo para Deus e falar: se Deus falou, que a minha geração, não sei o que, e que se ensinasse. Eu trouxe ele para a IBD, ele sempre veio para a igreja todo final de semana. Tá aí, pastor, eu estou na igreja, mas meu filho está no mundo. Sabe por que teu filho está no mundo? Sabe por quê?
Está preparado para mais um, meu irmão? Pois eu vou te falar porque que teu filho está no mundo. É porque você, meu irmão, não tem vivido o que o texto ensina. O texto está dizendo que antes de você ensinar, antes de você sentar e explicar, e andar e explicar, de escrever, de falar, você tem que viver. O texto está dizendo aqui: o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus. Até aqui tudo bem. A questão é como eu tenho que amar a Deus. O texto te ensina. Ele fala para você: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Todas as palavras que eu te ordeno, que isso aqui tome conta do teu coração. Quando você cultuar o Senhor, da mesma forma que você comemora um gol do seu time, teu filho vai olhar para você e falar: eu quero esse Deus na minha vida. Quando teu filho enxergar em você o mesmo empenho que você tem quando vai pescar, irmão, você prepara a tralha, você põe aquela porcaria azeda para ficar fedendo, para poder fazer de serva, e você faz tudo isso. Você acorda de madrugada, acorda às 3 da manhã para ir pescar, e quando você começar a acordar de madrugada, não para pescar, mas para orar, teu filho vai orar e vai falar: eu quero esse Deus na minha vida. Teu filho vai ver você amar a Deus, porque você o ama com força, com intensidade. Esse Deus é tudo para você. Não estou falando que é errado pescar, vá pescar. Não estou falando que é errado assistir um jogo de futebol, assista, torça. O que eu estou falando que é errado é quando você inverte as polaridades. É quando você ama mais a pescaria do que servir a Deus. É quando você abandona as coisas da igreja. É quando você não vai trabalhar no face a face. É quando você não vem numa vigília para poder fazer as suas coisas no sentido de lazer. Há tempo para tudo, irmão. Mas o que você planta no reino gera frutos na tua casa para a eternidade. Quando você levanta às 5 da manhã e põe o teu joelho no chão, pode ter certeza, coisas extraordinárias você não está vendo, mas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Salmo 78, versículo 3 e 8, eu estou terminando. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de coração infiel. O que eu recebo, passo para os meus filhos. Os meus filhos passarão para os filhos deles. Esse é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Eu sei, meu irmão, que você quer o melhor para a tua família, sim ou não? Quando temos filhos, nós vivemos para eles, sim ou não? Deixa eu te perguntar, Jacó e Esaú, quem ficou com as riquezas de Isaac e de Abraão? Quem? Jacó? Errado. Jacó recebeu a bênção e partiu uma sacolinha, só com um pouquinho de pão, um azeitezinho, um negocinho. Foi o que ele levou. Mas Esaú ficou com toda a riqueza que Abraão juntou e que Isaac ajuntou. Te pergunto, quem que ficou bem na fita? O Esaú? Carro zero, casão, dinheiro sobrando na conta? Ou Jacó, que foi sem nada, voltou mancando, que lá no Vale do Jaboque, no face a face,
ele teve um encontro com Deus. E ele chega todo rasgado, mancando, e o povo pergunta aos filhos: pai, o que aconteceu? Ele fala: eu fui abençoado. Demais. Mas tu está machucado, está mancando, está sujo. Eu agora sou príncipe de Deus. Aleluia! E esse legado é o que tem passado. E você é fruto da bênção sobre Jacó. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E Judá é um dos filhos de Jacó. E por causa desse legado de bênção, Jesus chegou até a tua casa. Aleluia! E eu estou aqui para te falar que esse legado não pode parar. Eu e você temos que continuar levando esse legado. Fazer Jesus conhecido em todas as nações, aleluia. Não pode parar. E vamos fazer isso através das nossas próximas gerações. Quem está comigo? Eu quero encerrar, filhos, orando por sua vida. 1 João 1 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago capítulo 5, versículo 16. Leia comigo esse versículo, por favor, bem forte. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é o pulo do gato para nossas vidas hoje à noite.